nós sabemos que muitas empresas do setor financeiro são as queridinhas de alguns investidores na Bolsa de Valores, porque a gente também sabe que elas são altamente lucrativas, principalmente quando a gente fala de banco, né? Bom, gente, nós sabemos que o setor financeiro, assim como elétrico, são alguns bem visados pelos investidores, só que nós também precisamos entender que muitas vezes quando nós vamos, talvez, avaliar algumas empresas, a forma de avaliação, dependendo do tipo de empresa que é, pode mudar. E é justamente o caso quando nós olhamos empresas do setor financeiro. Quando a gente vai tentar avaliar qual é a dívida dela, ou como ela está alavancando o seu capital, nós não podemos simplesmente utilizar lá o indicador da dívida pelo patrimônio líquido, ou até mesmo a dívida pelo EBITDA, porque elas têm um esquema diferente de ganhar dinheiro, e a gente bem sabe que é o que a gente chama de spread bancário. Se você não está entendendo muito bem o que é isso, eu vou explicar. Se você ainda é uma pessoa que investe através do banco e não pela nossa querida corretora Clear, que tem a conta com custo zero e corretagem zero também para negociar, vamos supor que você investe então pelo banco e quando você vai colocar ela talvez num CDB, por exemplo, que é renda fixa, você consegue aí uma rentabilidade aproximada de 7% ao ano, isso sendo bem otimista. E aí o que o banco acaba fazendo? Ele pega esse seu dinheiro e ele empresta para alguém que está precisando fazer um empréstimo ao invés de investir. Só que esse empréstimo que ele oferece para o cliente não vai ser a 7% ao ano, e sim num cenário super otimista, talvez 30% ao ano. E olha que eu já trabalhei vários anos em banco, então tinha empréstimo aí com 130% a 140% ao ano de taxa de juros. Ou seja, eles conseguem ganhar muito dinheiro com essas taxas exorbitantes e por conta disso, então, muitas vezes eles conseguem ir tanto bem na crise como em momentos bons da nossa economia no nosso país, porque em momentos de crise eles conseguem sim fornecer bastante empréstimos com taxas de juros lá em cima, e em momentos bons, onde talvez as pessoas estão conseguindo investir um pouquinho mais, ele consegue pegar essa grana com os juros lá embaixo e continuar emprestando dinheiro com os juros lá em cima. Só que a questão é o seguinte, quando a gente vai avaliar a saúde financeira de um banco, nós não podemos usar aqueles indicadores usuais que eu sempre trago aqui no canal. Nós precisamos utilizar o que a gente chama de índice de Basileia. Eu dei uma comentada nele aí no último vídeo, vocês pediram para explicar melhor o que era, então é justamente por conta disso que eu tô falando dele hoje. Mas esse índice, gente, ele foi criado lá em 1988 com a finalidade de regulamentar e colocar algumas exigências para que as instituições financeiras não trabalhassem tão alavancadas assim com o seu capital. Ou seja, para que talvez elas não emprestassem dinheiro à riveria e no fim das contas nós sabemos que corre o risco sim de ter uma certa inadimplência e ele talvez não conseguir saldar os seus compromissos. Então, no fim das contas, esse índice de Basileia, ele é um acordo aí feito que ele serve justamente para tentar manter as instituições financeiras na linha sem estarem alavancadas demais. Só que como que a gente vai calcular isso? Primeiro ponto, a gente não vai calcular isso porque ele é um cálculo muito, mas muito complexo, tanto que nem o próprio Banco Central acaba fazendo esse cálculo. Quem faz o cálculo é o próprio banco e ele repassa essas informações para o Banco Central, claro, com toda a devida documentação, enfim, tudo supervisionado. E enfim, esse índice ele tende a ser confiável. E o que acontece então é que você consegue consultar todas as instituições financeiras diretamente lá do banco de dados do Banco Central. Eu vou deixar inclusive todos os links aqui na descrição. E aí você vai encontrar uma porcentagem para esse índice de Basileia. E esse índice de Basileia, ele tem um mínimo que ele exige, que pode aí sim considerar que a empresa ela está num nível saudável financeiramente falando. Então, quando você consulta, por exemplo, o índice de Basileia de Itaú, a gente encontra o valor de aproximadamente 18%. Só que o que quer dizer esse 18%? Pois bem, o mínimo exigido para considerar uma empresa ok é o índice de 8%. Nós já trabalhamos com outros valores em outros anos, até porque quando a gente fala de índice de Basileia, ele foi criado lá em 1988, mas depois disso ele já foi reformulado e algumas exigências foram aumentadas, inclusive, e foi criado então o índice de Basileia 2 e em 2010 o 3. Então, essa taxa, que era o mínimo exigido, que hoje a gente trabalha na faixa de 8%, até o ano passado era de 9,25% e em outros anos já
agora foi 11%. Então, quando você pega esse índice de Basileia de 18% do Banco Itaú, isso quer dizer que ele está acima do mínimo exigido. E digo mais, existem alguns outros parâmetros, algumas outras observações que nós precisamos fazer a respeito. Quanto mais baixo esse índice, provavelmente menos saudável financeiramente o banco é. Mas não necessariamente quer dizer só isso. Pode ser também que muitas vezes quando você encontra um índice de Basileia perto de 8, quer dizer que o banco pode estar sim tentando alavancar suas operações de crédito, tentando ter uma expansão nesse segmento. Então, por conta disso, aumenta também o risco do banco e diminui o seu índice de Basileia. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais alto esse índice, mais saudável é o banco, ou seja, o seu índice de solvência, vamos dizer assim, é muito bom. Então essas são algumas ponderações que nós precisamos fazer e como vocês puderam ver na figura anterior, tem inclusive como se fosse um termômetro lá, onde tem o vermelhinho, o amarelinho e o verdinho. Então nós podemos entender, dependendo de onde está o nível do índice de Basileia, se o banco ele está em alguma zona de risco, em alguma zona de alerta, ou se não, se tá tudo certo, ele tá lá na faixa verdinha, tá saudável e tá tudo ok. A questão é o seguinte também, para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo sobre os cálculos desse índice de Basileia, e não que você vá fazer isso, mas você precisa entender mais ou menos a lógica da onde que a gente tira esses valores. A fórmula nada mais é do que o patrimônio de referência dividido pelos ativos ponderados pelo risco. Só que o que isso tudo quer dizer? Quando a gente fala de patrimônio de referência, isso quer dizer, por exemplo, as ações, o capital do banco e os lucros acumulados anteriormente. Já quando a gente fala dos ativos ponderados pelo risco, aí, na verdade, tem um cálculo para chegar nesses ativos ponderados pelo risco. Então você tem que fazer o cálculo do cálculo do cálculo para conseguir finalmente resolver essa fórmula. Por isso que eu digo que ele é bem complexo. Mas quando a gente fala dessa parte, na verdade é quando você vai conseguir alguns índices, alguns valores que trazem aí o cálculo do risco operacional, do risco de mercado, do risco de crédito, enfim, tudo isso. Então você basicamente pega o que o banco tem e você divide pelo dinheiro que o banco está disponibilizando na praça, vamos dizer assim. É claro que é muito mais complexo do que isso, mas só para vocês entenderem como que é feito o cálculo aí da solvência do banco. Enfim, gente, eu espero que eu tenha sanado mais dúvidas aí sobre o índice de Basileia, esse era um tema que vocês tinham pedido, e vocês sabem que o que a maioria pede é uma ordem. Não vou dizer nem o que você pede é uma ordem, porque não consigo atender o pedido de todo mundo, então eu sempre vou no que a maioria está querendo saber. Portanto, gente, se vocês querem mais conteúdos assim, se vocês querem saber de algum outro tema específico, escreva aqui nos comentários também. Não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e acionar as notificações, que é muito importante para você não perder nenhum conteúdo daqui. E eu vejo vocês numa próxima.